E já falando direto ao assunto, né, Leandro? Nós, como brasileiros, estamos acostumados com a inflação já é algo que nos perseguia há muito tempo, e essa alta histórica que a gente não tinha visto até hoje no plano real, te surpreendeu de alguma forma? Na verdade, a gente já teve alguns surtos inflacionários parecidos no passado, né? Nós tivemos um surto inflacionário durante o governo Dilma, que foi um dos motivos, inclusive, para sua queda. Nós sabemos que inflação é uma coisa extremamente impopular, porque inflação, como o Roberto Campos falava, nada mais é do que o imposto sobre os mais pobres, né? No final das contas, é isso. Então, já tivemos alguns surtos inflacionários, também eu lembro de um surto inflacionário logo após a maxi desvalorização do real, que foi quando eu comecei a efetivamente operar em bolsa, né? Logo depois da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, e também houve ali um aumento bem significativo da inflação depois de um longo período de baixa inflação. Então eu diria que a gente está vendo a terceira onda inflacionária aí dentro do plano real. Só que essa onda inflacionária, ela tem uma raiz bem diferente das outras duas, né? Podemos até falar que há um impacto aí do câmbio nessa onda inflacionária atual, parecido com da maxi desvalorização do real lá em 99, mas o motivo é completamente diferente, né? Naquele momento, o Brasil passou pela circunstância de uma crise global de dívida, que foi desencadeada por alguns países asiáticos inicialmente e explodiu mesmo quando a Rússia deu o default, né? E aí a gente vê como as coisas estão intercaladas, porque a Rússia deu o default e isso provocou, de uma certa forma, o desfazimento de uma política pró-Ocidente na Rússia. A partir daquele momento, a Rússia começou a se afastar mais do Ocidente, né? Porque logo depois da queda do Muro de Berlim e a queda da União Soviética, houve o governo Boris Yeltsin que se aproximou do Ocidente, que queria fazer reformas liberalizantes, e isso não funcionou muito bem, né? E acabou com aí um grande default russo que pressionou todos os emergentes e que acabou gerando o default, ou uma possibilidade de default no Brasil, que só não aconteceu porque o Brasil conseguiu um grande empréstimo com o FMI, mas o Brasil teve que liberar o câmbio, né? E essa liberação do câmbio produziu uma inflação. Hoje, a inflação que nós estamos observando no Brasil é uma inflação global, né? É uma inflação que está acontecendo no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos nós estamos passando pela maior inflação dos últimos 50 anos. Na Europa, a mesma coisa. E onde é que é a raiz? Qual é que é a raiz dessa inflação? É uma coisa muito simples das pessoas entenderem. É basicamente você parar a economia, como foi parado por conta da pandemia, e você imprimir dinheiro para dar para as pessoas poderem, né, fazer essa ponte entre o início e o fim da pandemia. E aí, se nós temos, por um lado, impressão de dinheiro e, por outro, não produção de bens e serviços, você basicamente tem inflação, né? Porque o equilíbrio monetário é dado pelo aumento da oferta de dinheiro, né, ao mesmo tempo que você tem o crescimento da economia. Então, se essas coisas andam juntas, você tem uma inflação controlada. A partir do momento que você tem uma política de expansão monetária, e nesse caso não foi só expansão monetária, mas foi expansão fiscal, né? Porque você teve juros muito baixos e o próprio governo pegando, né, e dando cheque na mão das pessoas. Ao mesmo tempo que você produz menos bens e menos serviços, você vai ter uma descontinuidade, que é o que a gente está vendo. Num primeiro momento, isso não gerou inflação, por quê? Porque, obviamente, você tinha também uma demanda menor, né? Você não tinha pessoas indo para restaurante, você não tinha pessoas consumindo, né, fazendo o que sempre fizeram. Mas a partir do momento que começou a abrir a economia de volta, a inflação veio a galope, né? E aí a gente tem outras variáveis por trás que seguem fazendo pressão pela guerra agora e pela postura da China de Covid-0. Basicamente, né, a China é a grande fábrica do mundo. Se você tem lockdowns, você tem a interrupção das cadeias de distribuição que servem para praticamente tudo. E aí você vai ter aumento do preço, né? Então tem vários fatores em jogo, mas
primeiro lugar, né, a pandemia. Segundo lugar, a questão geopolítica. Tanto a guerra na Ucrânia, quanto agora essa política de Covid-0 na China. E só para finalizar aqui o meu monólogo, né? Desculpe, tô tomando muito tempo aí, mas eu acho que o pessoal entender o que nós temos hoje, diferentemente de outras situações parecidas no passado, é que nós temos um nível de endividamento jamais visto e um nível já de intervenção por parte de autoridades monetárias jamais visto. Só no momento da pandemia, o Banco Central americano aumentou o seu balanço, em outras palavras, comprou títulos no mercado na monta de quase 5 trilhões de dólares. Não podemos esquecer que a primeira grande intervenção que o Fed fez na economia foi após a crise de 2008, o crash de 2008, né, aquele crash subprime, e naquele crash o Fed interviu em um trilhão de dólares. Né, 1 trilhão de dólares. Só na pandemia foram mais 5. Se somar as outras intervenções, a gente está falando em 10 trilhões de dólares. Hoje o mundo está muito endividado. O que significa? Significa que existe um limite para os bancos centrais poderem usar a política monetária para combater a inflação, porque se os juros subirem muito, o que acontece? O mundo quebra. Muitos players quebram. Então a gente tem um problema bem sério para resolver, né? Os juros já estão aumentando, mas ainda estão em patamares muito baixos em relação ao que eles deveriam estar para efetivamente conseguir frear essa inflação. E aí a gente tem um problema do Brasil, porque o Brasil, usualmente, né, e foi a pergunta aí do Felipe inicialmente, era um problema doméstico a inflação, era um problema de descontrole de contas públicas brasileiras. Hoje a gente enfrenta um problema, né, de certo descontrole das contas públicas, que é menor até do que se imaginava, a dívida está diminuindo em relação ao PIB, por incrível que pareça, né? A galera fica metendo pau no Guedes aí, mas no frigir dos ovos é até um milagre que a gente está vendo, claro que a inflação tem ajudado nisso, mas a gente enfrenta um surto inflacionário no planeta. Ou seja, não vai ser suficiente só uma política monetária mais restritiva como a gente está vendo no Brasil para resolver esse problema, porque se a inflação é exportada em dólares, ela acaba atingindo todos os países, né? Exato. Então, basicamente, é isso. Acho que para a gente introduzir aí a questão para o pessoal de casa entender. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.